Muito bem, então você encontrou o Zero, ele falou lá dos problemas que ele passou e que o programa dele de aprendizado está corrompido, falou para você apertar lá um botãozinho que fez com que um teclado, um monitor e um touchpad, que é a mesma coisa que o mouse ali, que ele tinha embutido dentro dele, aparecesse para você. E nesse monitor apareceu o ambiente de programação que você vai ter que usar para trabalhar com o programa de aprendizado do Zero. Mas, para você poder trabalhar com esse programa, você precisa conhecer esse ambiente, saber como programar ele, como usar esse ambiente para programar o Zero. Você vai ter também que procurar depois aí onde está este programa de aprendizado. Mas o que você vai fazer agora é fazer aí uma investigação sobre esse ambiente, né? Você vai olhar o que ele tem, como é que são feitos os programas, quais são os blocos de programação, que a gente viu que o ambiente de programação dele é um ambiente de programação em blocos. Então você vai começar a investigar para conhecer e aprender a programar o Zero com o ambiente de programação dele. Lembrando que a gente já instalou tudo que era necessário para transformar aí o nosso computador em um protótipo do Zero. Então vamos lá para a gente explorar a Block Wizard, o ambiente de programação do Zero. Nós vamos então abrir a Block Wizard. Ok? Então apareceu lá o monitor do Zero para você com esse ambiente, você começou a olhar e viu que existia aqui essa barrinha aqui colorida, que é uma caixa de ferramentas, resolveu ver o que tinha aqui dentro. E viu que, clicando em cada uma delas, aparecia aí um conjunto de bloquinhos com comandos, né? Como, por exemplo, fotografar imagem, ler texto digitado. E viu também que existiam alguns blocos desabilitados. Esses blocos estão desabilitados porque para essa missão eles não vão ser utilizados. Então, o Will, o Stone e o Alex deixaram eles desabilitados. E você resolveu ver então quais blocos de programação você tinha disponíveis aí para trabalhar nos programas do Zero. Indo de baixo para cima, você viu aqui que tinha, esses aqui estão todos desabilitados, né? Você viu que tinha um áudio aí e o que você tinha de blocos eram esses aqui. Então você resolveu testar aqui o bloco falar. Você colocou aqui dentro do ambiente de programação e viu aqui que existiam esses dois botões e imaginou, né? Esse botão deve ser para fazer o programa rodar. E apertou o botão. ABC. E viu aí que o computador falou ABC, ou seja, falou o que está escrito aqui dentro. Aí resolveu escrever outra coisa ali para ver se então o computador falaria uma outra coisa que está escrita, né? E falou, né? Então você viu que usando esse bloco, o computador, ou no caso o Zero, fala aí o que está escrito dentro desse bloco. Então você já começa a ver aí, aqui nós temos um programa de computador com um comando só, que é o computador está, o programa está mandando o computador falar o texto que está escrito aqui dentro. E você olhou aqui e viu que tinha um outro bloco aqui que era tocar miau, e você resolveu ver o que será que é isso, né? Até o fim, tocar deve ser um som, resolveu rodar o programa e viu que é isso. Esse comando manda aí o computador tocar um som até o final. E viu que existe aqui alguns sons aí dentro do Zero que ele pode fazer, tá certo? Então é mais um programa de um comando só que é tocar, nesse caso miau, então um latido, tá certo? E viu também que existia aqui um outro bloco que é parar som, tá? Ou seja, então com certeza para fazer o som parar. Nesse caso a gente vê aqui se a gente usar de repente um áudio que dure mais tempo, a gente vai olhar isso depois, com mais calma, quando for vendo o resto aí do ambiente do Zero. E viu que tinha um outro bloco aqui que é configurar a fala. Você pode configurar para feminino e masculino e também a velocidade da fala, tá certo? Então, por exemplo, se a gente mandar falar de novo aqui o alô mundo, opa, alô mundo, e mandar falar com a velocidade alta, ele vai falar alô mundo bem rapidinho. Se a gente mandar falar com a velocidade baixa, alô mundo, ele fala mais devagar. Então existem essas possibilidades. O padrão é falar numa velocidade média, tá certo? Então esses são os blocos aí de áudio que a gente viu.
Aí você viu que em cima dele tinha um displays. E o que está habilitado para ser usado nos programas é escrever alguma coisa na tela do computador. Você resolveu testar também. Opa! O que aconteceu? Aconteceu que o processador do Zero e o computador, eles processam tudo muito rápido. Então ele mostrou o texto e já acabou o programa. O programa começa aqui, só tem um comando e já termina depois desse comando, né? Começou, terminou e a gente não viu. Então você resolveu procurar aí para ver se tinha um jeito de fazer esse texto ficar mais tempo aparecendo. Encontrou aqui em controles esse bloco esperar, que tem algumas possibilidades de tempo. Resolveu botar 3 segundos. Aí você ficou aí com um programa com 2 comandos. Primeiro manda o computador escrever ABC e depois espera 3 segundos. Você rodou, ele escreveu ABC, esperou 3 segundos e parou. Se a gente escrever outro texto aqui também, assim como no áudio, com certeza, ele vai escrever o texto que está dizendo para escrever aqui e vai esperar 3 segundos. Ok? Então temos mais um bloco. Se apertarmos o falar, ele vai, além de escrever, falar. Deve ser isso, né? Porque tudo indica. E sendo que se a gente já viu que a fala vai até o final, esses 3 segundos vão sobrar aqui depois, mas vão ser 2 comandos. Ele vai falar alô mundo, depois que terminar de falar vai esperar 3 segundos e o programa vai terminar. Então a gente manda rodar o programa, alô mundo, espera 3 segundos e termina o programa. E olhando aqui os displays, você vê que também tem um mostrar imagem branca na tela do computador. O que que isso faz? Você apertou, opa, piscou rápido de novo. Da mesma forma, mostrando aí a imagem, você viu que mostra muito rápido. Então você precisa da mesma forma usar aí o esperar para a gente poder ver essa imagem que foi mostrada. Aí você fez um programinha agora com 2 comandos, mostrar a imagem, esperar 3 segundos e terminar o programa. Então você rodou, ele mostrou a imagem branca aqui, ó, e terminou o programa. Então você viu isso, ele tem algo para mostrar uma imagem, por enquanto que só tem essa imagem branca, depois a gente vai investigar para ver se tem outras possibilidades, mas nós temos aí blocos para mostrar coisas na tela do computador e blocos para áudio, para falar coisas ou para tocar áudios. Tá certo? Esse foi o início da sua exploração do ambiente de programação Block Wizard, que é o ambiente do Zero. Muito bem, nesse vídeo então você começou a explorar aí o ambiente de programação do Zero e você viu que ele tem 2 conjuntos de blocos ali de atuadores. Por que atuadores? Porque são blocos que permitem que os programas construídos ali na Block Wizard possam atuar sobre o ambiente. Nesse caso, atuar seria passar informações para o ambiente. Então, ele mostra textos que estão no programa, né, que estão escritos no programa na tela do computador, ele mostra imagens que estão dentro do computador também através da tela do computador, ou seja, ele mostra coisas que estão dentro dele para o mundo externo e também pode mostrar sons, falar textos que estão escritos no programa para um ambiente externo ouvir e pode também tocar sons que estão dentro do computador para o ambiente externo ouvir. Então esses blocos que nós vimos agora são os blocos de atuadores que estão disponíveis aí na Block Wizard para os programas que são feitos nela possam atuar aí sobre o ambiente externo ou passar dados, informações para o ambiente externo. Tá certo? No próximo vídeo nós vamos continuar aí a explorar o ambiente de programação Block Wizard.